Primeiro Crônicas, capítulo 4. Os filhos de Judá foram Pérez, Esrom, Carme, Ur e Sobal. E Reaías, filho de Sobal, gerou a Jaate, e Jaate gerou a Aumai e a Laade. Essas são as famílias dos Zoratitas. E esses foram os filhos do pai de Etã, de Israel, Isma, Idbas, e era o nome de sua irmã Azelelpone. E mais Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Uzá. Esses foram os filhos de Ur, o primogênito de Efrata, pai de Belém. E tinha Azur, pai de Tecoa, duas mulheres, Elá e Naará. E Naará deu à luz a Uzão, e a Éfer, e a Temene, e a Astare. Estes foram os filhos de Naará. E os filhos de Elá, Zerete, Izar e Tinã. E Cós gerou a Anube e a Zobeba, e as famílias de Aarel, filho de Arum. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo, porquanto com dores odeia a luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. E Quelube, irmão de Suá, gerou a Meir. Este é o pai de Estom. E Estom gerou a Bat-Rafa, e Pazeia, e a Teina, pai de Ir-Naás. Estes foram os homens de Reca. E foram os filhos de Kenaz, Otoniel e Seraías, o filho de Otoniel, Atate. E Meonotai gerou a Ofra. E Seraías gerou a Joabe, pai do vale dos artífices, porque os dali eram artífices. E foram os filhos de Caleb, filho de Jefoné, Iru, Elá, e Naá. E o filho de Elá, Kenaz. E os filhos de Jeal-Lelel, Zif, Zifa, Tíria e Azareel. E os filhos de Ezra, Jeter, Mered, Éfer e Jalom. E teve mais a Miriam, e Samai, e Isba, pai de Estimoa. E a sua mulher, judia, deu à luz a Jered, pai de Gedor, e a Eber, pai de Socó, e a Jecutiel, pai de Zanoa. A esses foram os filhos de Bitia, filha de Faraó, que Mered tomou. E foram os filhos da mulher de Odias, irmã de Naã, Abiqueila, o Garmita, Estimua, o Maacatita. E os filhos de Simeão, Amon, Rina, Benianã e Tilom. E os filhos de Ize, Zoete e Beni-Zoete. E os filhos de Selá, filho de Judá, pai de Leca, Elada, pai de Maressa. E as famílias da casa dos que fabricavam ninho fino em casa de Asbeia, como também Joquim, e os homens de Cozeba, e Joás, e Zarafe, que dominaram sobre os moabitas, e Jazube, Leém, porém essas coisas já são antigas. Esses foram olheiros e habitavam nas hortas e nos cerrados. Esses ficaram ali com o rei na sua obra. Os filhos de Simeão foram Nemuel, Jamim, Jaribe, Zerá e Saul, cujo filho foi Salum, de quem foi filho Mibizão, de quem foi filho Misma. E os filhos de Misma foram Amuel, seu filho, de quem foi filho Zacur, de quem foi filho Simei. E Simei teve 16 filhos e 6 filhas, porém seus irmãos não tiveram muitos filhos, e toda a sua família não se multiplicou tanto como as dos filhos de Judá, e habitaram em Berseba, e em Moladá, e em Azar-Sual, e em Bila, e em Ezem, e em Tolade, e em Betuel, e em Ormá, e em Ziclag, e em Bet-Marcabote, e em Azar-Suzim, e em Bet-Biri, e em Saaraim. Estas foram as suas cidades até que Davi reinou, e foram as suas aldeias Etã, Aim, Rimon, Toquém, Azã,
5 cidades, e todas as suas aldeias que estavam ao redor dessas cidades até Baal. Estas foram as suas habitações e suas genealogias. Porém, Mesobabe, e Janieque, e Josã, filho de Amazias, e Joel, e Jeú, filho de Josibias, filho de Seraías, filho de Aziel, e Elionai, e Jacobá, e Jezoaías, e Asaías, Adiel, Gesimiel, Benaias, e Ziza, filho de Sife, filho de Alon, filho de Gedaías, filho de Sinri, filho de Semaías. Estes, registrados por seus nomes, foram príncipes nas suas famílias, e as famílias de seus pais se multiplicaram abundantemente, e chegaram até a entrada de Gedor, ao oriente do vale, a buscar pasto para os seus rebanhos, e acharam pasto fértil e bom, e a terra espaçosa e quieta e descansada, porque os de Cão haviam habitado ali antes. Esses, porém, que estão descritos por seu nome, vieram nos dias de Ezequias, rei do Judá, e derrubaram as tendas e habitações do que se acharam ali, e as destruíram totalmente até o dia de hoje, e habitaram em seu lugar, porque ali havia pasto para os seus rebanhos. Também deles, dos filhos de Simeão, 500 homens foram às montanhas de Seir, levaram por cabeças a Pelatias e a Nearias, e a Refaías e a Uziel, filho de Ize, e feriram os restantes dos que escaparam dos Amalequitas, e habitaram ali até o dia de hoje. Capítulo 5. Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, pois ele era o primogênito, mas porque profanara a cama de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de modo que não foi contado na genealogia da primogenitura, porque Judá foi poderoso entre seus irmãos, e dele veio o soberano, porém a primogenitura foi de José. Foram, pois, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Enoque, Palu, Esrom e Carme. Os filhos de Joel, Semaías, seu filho, Gog, seu filho Simei, seu filho Mica, seu filho Reaías, seu filho Baal, seu filho Beera, seu filho, o qual Tiglat-Pileser, rei da Assíria, levou preso. Este foi o príncipe dos Rubanitas. Quanto a seus irmãos pelas suas famílias, quando foram postos nas genealogias, segundo as suas descendências, tiveram por chefes Jeiel e Zacarias, e Bela, filho de Azaz, filho de Sema, filho de Joel, que habitou em Aroer, até Nebo e Baal-Meon. Também habitou do lado do oriente até a entrada do deserto, desde o rio Eufrates, porque seu gado se tinha multiplicado na terra de Gileade. E nos dias de Saul fizeram guerra aos agarenos que caíram pelas suas mãos, e eles habitaram nas suas tendas de fronte de todo o lado oriental de Gileade. E os filhos de Gade habitaram de fronte deles na terra de Bazã, até Salcá. Joel foi chefe e Safã o segundo. Também Janai e Safate estavam em Bazã. E seus irmãos, segundo as suas casas paternas, foram Micael, Mesulão, Seba, Jorai, Jacã, Zia e Eber, 7. Esses foram os filhos de Abiail, filho de Uri, filho de Jaroa, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Jesizai, filho de Jado, filho de Bus. Aí, filho de Abdiel, filho de Guni, foi chefe da casa de seus pais, e habitaram em Gileade, em Bazã, e nos lugares da sua jurisdição, como também em todos os arrebaldes de Saron, até aos seus termos. Todos esses foram registrados segundo as suas genealogias, nos dias de Jotão, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, rei de Israel. Dos filhos de Ruben e dos Gaditas, e da meia tribo de Manassés, homens muito valentes, que traziam escudo e espada, e entesavam arco, e eram destros na guerra. Houve 44.760 que saíam à peleja, e fizeram guerra aos agarenos, como a Getur e a Náfes e a Nodab, e foram ajudados contra eles, e os agarenos, e todos quantos estavam com eles foram entregues na sua mão, porque na peleja clamaram a Deus, que lhes deu ouvido, porquanto confiaram nele, e levaram preso o seu gado, seus camelos, 50.000, e 250.000 ovelhas, e 2.000 jumentos, e 100.000 homens, porque muitos caíram feridos, porque de Deus era a peleja, e habitaram esse lugar até o cativeiro. E os filhos da meia tribo de Manassés habitaram naquela terra, multiplicaram-se desde Bazã até Baal, Hermon e Senir,
e o monte de Hermon. E esses foram cabeças das suas casas paternas, a saber, Éfer, Ize, Eliel, Asriel, Jeremias, Odavias e Jadiel, homens valentes, homens de nome, e chefe das casas de seus pais. Porém transgrediram contra Deus de seus pais e se prostituíram, seguindo os deuses dos povos da terra, os quais Deus destruíra de diante deles. Por isso o Deus de Israel suscitou o espírito de Pul, rei da Assíria, e o espírito de Tiglat-Pilneser, rei da Assíria, que os levaram presos, a saber, os Rubenitas e Gaditas, e a meia tribo de Manassés, e os trouxeram a Ala, e a Abor, e a Arã, e ao rio de Gozã, até ao dia de hoje. Capítulo 6. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari, e os filhos de Coate, Arão, e Izar, e Hebron e Uziel, e os filhos de Arão, Arão, Moisés e Miriam, e os filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E Eleazar gerou a Finéias, e Finéias gerou a Abizua, e Abizua gerou a Buque, e Buque gerou a Uzi, e Uzi gerou a Zeraías, e Zeraías gerou a Meraiote, e Meraiote gerou a Marias, e a Marias gerou a Aitube, e Aitube gerou a Zadok, e Zadok gerou a Aimaas, e Aimaas gerou a Azarias, e Azarias gerou a Joanã, e Joanã gerou a Azarias, e este é o que exerceu o sacerdócio na casa de Salomão, que Salomão tinha edificado em Jerusalém. E Azarias gerou a Marias, e a Maria gerou a Aitube, e Aitube gerou a Zadok, e Zadok gerou a Salum, e Salum gerou a Ilquias, e Ilquias gerou a Azarias, e Azarias gerou a Seraías, e Seraías gerou a Jeozadak. E Jeozadak foi levado cativo quando o Senhor levou presos a Judá e a Jerusalém pela mão de Nabucodonosor. Os filhos de Levi foram, pois, Gerson, Coate e Merari, e esses são os nomes dos filhos de Gerson, Libni e Simei, e os filhos de Coate, Arão, Izar, Hebron e Uziel. Os filhos de Merari, Mali e Muzi, esses são as famílias dos levitas, segundo seus pais, de Gerson, Libni, seu filho, Jaate, seu filho, Zima, seu filho, Joá, seu filho, Ido, seu filho, Zerá, seu filho, Jeá, Tarai, seu filho. Os filhos de Coate foram Aminadab, seu filho, Coré, seu filho, Assir, seu filho, Eucana, seu filho, Ebiasaf, seu filho, Assir, seu filho, Tate, seu filho, Uriel, seu filho, Uzias, seu filho, Esaú, seu filho, e os filhos de Eucana, Amazai e Aimote. Quanto a Eucana, os filhos de Eucana foram Zofai, seu filho, e seu filho Naate, seu filho Eliabe, seu filho Jeroão, seu filho Eucana, e os filhos de Samuel, Vasne, seu primogênito, e o segundo Abias. Os filhos de Merari, Mali, seu filho Libni, seu filho Simei, seu filho Uzá, seu filho Simeia, seu filho Agias, seu filho Asaías. Esses são, pois, os que Davi constituiu para o ofício do canto na casa do Senhor, depois que a arca teve repouso, e ministravam diante do tabernáculo da tenda da congregação, como cantores, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém, e estiveram segundo o seu costume no seu ministério. Esses são, pois, os que ali estavam com seus filhos, dos filhos dos coatitas, Emã, o cantor, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toá, filho de Zuf, filho de Eucana, filho de Maate, filho de Amazai, filho de Eucana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Assir, filho de Ebiasaf, filho de Coré, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. E seu irmão Asaf estava à sua direita, e era Asaf, filho de Berequias, filho de Simeia, filho de Micael, filho de Baaseias, filho de Malquias, filho de Etni, filho de Zera, filho de Adaías, filho de Retã, filho de Zima, filho de Simei, filho de Zaate, filho de Gerson, filho de Levi. E seus irmãos, os filhos de Merari, estavam à esquerda, a saber, Etã, filho de Quise, filho de Abdi, filho de Maluque, filho de Asabias, filho de Amazias, filho de Euquias, filho de Anze, filho de Bani, filho de Semer, filho de Mali, filho de Muzi, filho de Merari, filho de Levi. E seus irmãos os levitas foram postos para todo o ministério do tabernáculo da casa do Senhor, e Arão e seus filhos ofereceram sobre o altar do holocausto.
e sob o altar do incenso, por todo o serviço do lugar santíssimo, e para fazer expiação por Israel, conforme tudo quanto Moisés, servo de Deus, tinha ordenado. E esses foram os filhos de Arão: seu filho Eleazar, seu filho Finéias, seu filho Abisua, seu filho Buque, seu filho Uzi, seu filho Seraías, seu filho Meraiote, seu filho Amarias, seu filho Aitube, seu filho Zadok, seu filho Aimaas. E estas foram as suas habitações, segundo os seus acampamentos, nos seus termos, a saber, dos filhos de Arão, da família dos coatitas, porque a eles caiu a sorte. Deram-lhes, pois, a Hebrom, na terra de Judá, e os arrebaldes que a rodeiam. Porém, o território da cidade e as suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefoné. E aos filhos de Arão deram as cidades de refúgio Hebrom e Libna, e os seus arrebaldes, Jatir e Estimoa, e os seus arrebaldes, e Ilém e os seus arrebaldes, Debir e os seus arrebaldes, e Azã e os seus arrebaldes, e Bet-Semes e os seus arrebaldes, e da tribo de Benjamim, Geba e os seus arrebaldes, Alemete e os seus arrebaldes, Anatote e os seus arrebaldes. Todas as suas cidades, pelas suas famílias, foram 13 cidades. Mas os filhos de Coate, que restaram da sua família, tiveram por sorte 10 cidades da meia tribo de Manassés. E os filhos de Gerso, segundo as suas famílias, tiveram 13 cidades da tribo de Issacar, e da tribo de Azer, e da tribo de Naphtali, e da tribo de Manassés, em Bazã. Os filhos de Merari, segundo as suas famílias, tiveram por sorte 12 cidades da tribo de Ruben, e da tribo de Gade, e da tribo de Zebulon. Assim os filhos de Israel deram aos levitas as cidades e os seus arrebaldes, e deram-lhes por sorte essas cidades da tribo dos filhos de Judá, da tribo dos filhos de Simeão e da tribo dos filhos de Benjamim, as quais deram os seus nomes. E quanto aos mais das famílias dos filhos de Coate, se eles deram da tribo de Efraim a cidade dos seus termos, porque lhes deram as cidades de refúgio Siquém e os seus arrebaldes na montanha de Efraim, como também Gezer e os seus arrebaldes, e Joquemeão e os seus arrebaldes, Bet-Oron e os seus arrebaldes, e Aijalon e os seus arrebaldes, Gat-Rimon e os seus arrebaldes, e da meia tribo de Manassés, Aner e os seus arrebaldes, e Biliã e os seus arrebaldes. Estas cidades tiveram os que ficaram das famílias dos filhos de Coate. Os filhos de Gerso tiveram da família da meia tribo de Manassés, Golã em Bazã e os seus arrebaldes, e Astarote e os seus arrebaldes, e da tribo de Isacar, Quedes e os seus arrebaldes, e Daberate e os seus arrebaldes, e Ramote e os seus arrebaldes, e Anem e os seus arrebaldes, e da tribo de Azer, Massal e os seus arrebaldes, Abidom e os seus arrebaldes, e Ucoque e os seus arrebaldes, e Reob e os seus arrebaldes, e da tribo de Naphtali, Quedes em Galileia e os seus arrebaldes, Amon e os seus arrebaldes, e Kiriataim e os seus arrebaldes. Os que ficaram dos filhos de Merari tiveram da tribo de Zebulon, a Rimon e os seus arrebaldes, e Tabor e os seus arrebaldes, e da além do Jordão, da altura de Jericó, ao oriente do Jordão, da tribo de Ruben, a Bezer, no deserto e os seus arrebaldes, e a Jaza e os seus arrebaldes, e a Quedemote e os seus arrebaldes, e a Mefaate e os seus arrebaldes, e da tribo de Gate, a Ramote em Gileade e os seus arrebaldes, e a Mahanaim e os seus arrebaldes, e a Esbom e os seus arrebaldes, e a Jazer e os seus arrebaldes.